Olá, você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo. Quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP. Tá na tela para você aí. Você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo. Então tá aqui o simulado para você, ó, com todas as questões focadas no edital, português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso para você, legislações, tudo focado aí com base os assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP. São 5 simulados. Ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões. Treine muitas questões, você consegue ver o perfil. Inclusive, a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade. Clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí, ó, para esse QR Code que está na tela para você aí. Um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí. Já pegue o seu material de anotações. Vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima. Um abraço, tamo junto, fique com Deus aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais! Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Nova Lima. Agora estamos aqui com, deixa eu só ver se vai pegar aqui, pega, ó, Direito Constitucional. São as apostas desse professor para o que pode cair no seu concurso. Direito Constitucional, qualquer dúvida sobre esse assunto ou outro assunto de concurso público que não for sanada nessa aula, pode me chamar lá no @magnoassis 44. Me chama lá que eu tiro a sua dúvida, pode mandar em direct lá, ou se você não tiver Instagram, pode ser @magnoassis44, @gmail.com também no e-mail, beleza? Dito isso, vamos colocar aqui o assunto, né? Que a gente vai GCM de Nova Lima. Não é um edital para a nossa matéria de direito constitucional muito extenso, porém, tem alguns assuntos aqui que eu quero tratar que são muito importantes. Antes disso, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, que você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público, o sininho aí, se você já é inscrito, não ativou as notificações, ative agora, curta o nosso vídeo aqui, o like ajuda bastante, comente aqui embaixo qual o assunto que você gostaria, qual a dúvida desse concurso, de onde você vai sair para fazer esse concurso, deixa um comentário aqui embaixo, um elogio, a sugestão, a crítica, ajuda bastante também o nosso canal a continuar crescendo e oferecendo aulas gratuitas como essa. Se você quiser adquirir a apostila simulada para todos os concursos a nível de Brasil, clique aqui embaixo que você vai conseguir aí, por um preço muito especial, simulados de vários concursos, aula também, aula online completa, porque aqui no YouTube às vezes não tem esse tempo que a gente tem numa aula gravada ali com o aluno, mais tempo ali que você tem para esmiuçar um assunto com mais maestria, beleza? Então, quer adquirir simulado, questões, está nessa reta final, eu quero fazer uma questão, estou precisando aqui de gastar meu tempo com alguma coisa mais focada, clique aqui embaixo, por um preço muito especial, você vai ser direcionado e vai conseguir aí, estudar nessa reta final, sem ficar com a sua cabeça aí cheia de outras coisas, porque quando chega nessa reta final, a gente fica aí, né, bem ansioso. Então, se você gaste essa energia da ansiedade com questões que te ajudam muito nessa reta final, e aqui eu vou passar os assuntos. Ó, o edital para esse concurso da GCM de Nova Lima não é nenhuma novidade para quem já faz concurso há muito tempo. Então eu tenho aqui, a primeira coisa que eu quero falar com você nesse nosso Vale Tudo, vou escrever até aqui, ó, Vale Tudo. Né? É uma brincadeira aqui com o nome Vale, né? E tudo aqui, porque o que o professor acha que vai cair nas apostas do professor. Artigo 1º ao 4º. O artigo 1º ao 4º tem que saber, o artigo 5º tem que saber, eu até anotei aqui o artigo 29 e 30, a gente vai falar desse aqui, tem duas palavrinhas aqui que vão te tirar aqui daqueles alunos que não vão acertar a questão para quem vai acertar, o artigo 29 e 30, o artigo 92 e o artigo 144. Não é muita coisa, nessa uma hora com certeza a gente não consegue passar tudo, mas eu vou te dar dicas valiosas aqui, então fica até o final, porque você não vai se arrepender, principalmente se você vai fazer essa prova específica. Por que eu estou falando? Porque tem gente que assiste a aula, mas não vai fazer esse concurso, mas assiste porque é uma aula que serve para outros concursos também. Mas se você vai fazer o concurso para a GCM de Nova Lima, fique até o final, eu tenho certeza que você vai ser agraciado. Uma das coisas que eu falar aqui
vai estar na sua prova. Isso eu estou profetizando na sua vida, beleza? Você vai ficar até o final. A questão que eu vou falar aqui vai ser aquela questão que você vai bater e falar, se eu não tivesse assistido essa aula de direito constitucional, com certeza eu não teria acertado essa questão, porque eu não lembraria, porque eu não estaria atento, beleza? Não, coloque até no seu lembrete aí, para você não ser perturbado com o WhatsApp e outras coisas agora. Foque essa 1 hora aqui no tempo que você está gastando aí, investindo para o seu concurso público, beleza? Artigo 1º ao 4º. Eu vou colocar aqui a Constituição também para a gente ir fazendo paralelo. Artigo 1º ao 4º, que eu tenho que saber tudo, né? Só que uma das coisas, eu sempre vou falar isso aqui, principalmente nesse edital mais enxuto, que é das guardas civis, alguns estão saindo com o edital mais enxuto, eu sempre vou falar. 50% das questões de artigo 1º ao 4º, mais você sabendo onde está escrito do que necessariamente o que está escrito. Professor, eu não entendi. Exemplo muito comum que eu dou aqui nas minhas aulas. Até abrir um colchete aqui e vou fazer diferente. Ó. Se eu tiver um conjunto chamado de conjunto de princípios fundamentais, que é o que é o título 1 da Constituição. O título 1 da Constituição, ele tem esse nome, Princípios Fundamentais. Princípios Fundamentais. Esse é o título 1. O título 1, ele é composto por quatro artigos, o artigo 1º ao 4º. Dentro do artigo 1º, eu tenho o que eu chamo, que a Constituição traz de fundamentos. Fundamentos. No 2, eu tenho a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. No artigo 3, eu tenho os objetivos. Objetivos da República Federativa do Brasil. No artigo 4º, eu tenho os princípios que regem as relações internacionais. Aqui eu vou até aumentar esses fundamentos aqui, porque aqui a maioria das bancas vai tentar te derrubar nisso aqui, eu não quero que você caia. Aluno da Vale está proibido de errar isso aqui. Eu falo isso tanto nas minhas aulas, que você está proibido de errar. Se você assistiu todas as minhas aulas lá na plataforma, isso aqui eu tenho certeza que você não erra. Porque eu falo isso muito e todo concurso cai no mínimo uma questão disso aqui. Por que eu falo muito? Porque aquele que eu sei que a banca vai te cobrar, eu não posso deixar para trás. Isso aqui, ó, é certeiro que vai, se tiver uma questão de artigo 1º ao 4º, geralmente quando está no edital, no mínimo uma questão tem, ele vai tentar te confundir fundamento com princípios fundamentais. De forma que o fundamento é só o artigo 1º. Princípio fundamental é tudo. Então, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento, porque os outros 3 aqui também são princípios fundamentais. Então, dentro de princípios fundamentais, eu tenho algumas subdivisões. A primeira subdivisão que eu tenho é a subdivisão dos fundamentos. Como se fosse um conjunto aqui, ó. Se fosse uma prova de matemática, né? Os fundamentos estão contidos nos princípios fundamentais. Mas nem todo princípio fundamental tem um fundamento, que eu tenho outros 3 artigos aqui que não são fundamentos, mas ainda assim são princípios fundamentais. O título 1, ele é composto de 3 artigos. O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º. Todos esses estão no título 1. Então, todos esses artigos são princípios fundamentais. Mas só o artigo 1º são fundamentos. Por que é importante você saber isso? Porque a banca costuma falar o seguinte, são princípios fundamentais. Aí você, na sua cabeça, tem que buscar a resposta do artigo 1º ao 4º. Se ela falar, são fundamentos, aí você tem que lembrar que é só o artigo 1º. Muita gente confunde isso que eu estou falando, sabe o que está escrito, mas não sabe onde está escrito. Ele não lembra ali onde está escrito. No caso do artigo 1º ao 4º, você tem que saber. No caso do artigo 5º, lá, dos direitos e garantias individuais e coletivos, o artigo 5º, você não precisa saber se está escrito no inciso 1, ou se está escrito no inciso 20, ou se está escrito no inciso 70, não precisa saber. Você tem que saber que está no artigo 5º. Aqui não. Aqui você tem que saber que está no artigo 1º. A banca não vai te perguntar assim, o que está escrito no artigo 1º, ela não vai te perguntar, mas ela vai querer saber o que são os fundamentos. Se você não entender isso, você erra. Por isso que muita gente, na hora da prova, mesmo sabendo tudo, erra. Uma questão que é fácil, porque na cabeça dele, eu faço analogia que na sua cabeça lá, ó, tem um monte de caixinha assim. Você estudou e vai guardando aquilo nas caixinhas, hein? As caixinhas. Aí esse arquivo aqui, ó, a caixinha aqui, o puxador da caixinha. Nesse arquivo aqui, ó, fica lá na minha cabeça com princípios fundamentais. Quando a banca pergunta assim, quando tá lá na questão, princípios fundamentais, você abre essas 4 caixas aqui e tenta achar o erro ou o acerto, se for a questão correta. Se fala fundamentos, você só abre essa primeira caixinha aqui, ó. Você só abre a caixinha de fundamentos na sua cabeça. Então, se te pedir fundamento é uma coisa, se te pedir princípio fundamental é outra. Cuidado, então. Fundamento é o mais fácil deles, porque todo mundo faz aquele mnemônico, né? Só se diva plu.
Só CIDI, vá PLU. E aqui eu vou marcar o PLU aqui com asterisco, porque aqui eu quero que você tenha total atenção nesse PLU. Porque eu não sou muito, quem é meu aluno há mais tempo sabe que eu não sou muito fã de mnemônico. Puro e simples, você saber o mnemônico te ajuda, mas se você souber só ele, não souber o que ele significa, não adianta nada, porque na hora da prova aí, a prova vai tentar te achar uma palavra que tem esse mesmo inicial aqui para tentar te confundir. O que são os fundamentos? Fundamentos é tudo aquilo que a República Federativa do Brasil se apoia: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Cuidado com o que eu vou te dizer aqui agora. Se você estiver fazendo outra coisa, para agora e foca aqui. Pluralismo político. O que é pluralismo político? É um pluralismo de ideias. Isso equivale a dizer que política, a gente no Brasil confunde com simplesmente cargos eletivos. Mas não, política são ideias. Polis aqui é cidade. Então, tudo aquilo que gera ideias. Quando eu falo de pluralismo político, eu falo que é diversidade de ideias. O sinônimo de pluralismo político seria aí, nessa analogia, diversidade de ideias. Por que eu estou querendo que você lembre disso? Porque a banca costuma trocar isso aqui, nem vou apagar para você ficar ligado. Costuma colocar pluralismo partidário. Ela coloca assim, ó, o Brasil se rege, o Brasil tem como um dos fundamentos pluralismo partidário. Partidário. O Brasil existe pluralismo partidário? Sim, o Brasil tem que ter vários partidos. Está lá no artigo 17 da Constituição. Só que pluralismo partidário não é um fundamento. Existe no Brasil, é uma das características da nossa política, mas pluralismo partidário é uma subdivisão de pluralismo político. Pluralismo político é muito mais amplo. Então, se a banca mudar de pluralismo político para pluralismo partidário, você vai marcar como incorreto. Por que é importante você saber isso? Porque se você souber só o mnemônico, o PLU, os dois começam com PLU. Os dois são pluralismo, tanto que na Constituição, no artigo 17, fala pluripartidarismo. O PLU aqui vale para os dois, e a banca, sabendo que você, às vezes, vai gravar só esse mnemônico, ela vai tenta aqui mudar principalmente esse pluralismo para partidário. Não cai nessa pegadinha. Lembrando também que o artigo 1º, eu tenho um parágrafo único que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que é o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos dessa Constituição, ou nas formas que a Constituição estabelecer, como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Também faz parte aí do artigo 1º, o parágrafo único, não esqueça. Essa aula que vai ser mais rápida, porque a gente está não vale tudo. Obviamente que se eu for falar dos 4 aqui, a gente vai ficar falando aqui uns 40 minutos só dos 4. Eu vou citar aqui onde a banca vai tentar te pegar, mas se você quiser uma aula completa disso aqui, se ficou na dúvida, volte aqui no card aqui, com certeza tem uma aula aqui que fala assim, direito constitucional como você nunca viu. São 30 minutos falando só disso aqui. Eu não quero falar 30 minutos disso aqui, porque senão vai sobrar tempo para onde a gente quer chegar, beleza? O artigo 2º, que também é do título 1, também é um princípio fundamental, ele trata da tripartição dos poderes, divisão de poderes a nível de República Federativa do Brasil. São os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são autônomos, independentes e harmônicos entre si. Ou seja, não existe uma hierarquia entre os 3 poderes. Ah, mas não sei o que. Para a sua prova é isso, tá? Harmônicos. Na prática, depende da vertente que você tiver, você vai achar aí alguma coisa ou outra diferente de algum doutrinador que vai não um doutrinador mais sério, mas um doutrinador que vai ir mais para um lado ou para o outro. Mas, para a sua prova, o que vale é isso aí. Vou ter que colocar no quadro aqui para você, ó. O que está escrito aqui, ó? Parágrafo único já do artigo 1º, que eu já falei, e o artigo 2º diz o seguinte, ó: todos os poderes são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Por que é importante você saber isso aqui? Porque às vezes a banca muda isso aqui e coloca o 4º poder, que seria Ministério Público. Já vi cair aqui Ministério Público. Vou colocar de outra cor para você não confundir, igual eu fiz ali com pluralismo. Ó. Ministério Público não é um 4º poder de acordo com a Constituição. Na época do imperador, existia o poder moderador, não existe mais esse poder. Hoje, temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Essa dos 4 artigos, dos 4 que inaugura a Constituição, dos princípios fundamentais, é o mais fácil de você lembrar. Cuidados que você tem que ter com o artigo 3º, são os objetivos da República Federativa do Brasil. Os objetivos, vou te dar dois toques aqui, né?
duas dicas. A primeira é que todo objetivo inaugura-se com verbo, mas não foque somente nisso, porque senão você vai sentar na graxa. Vamos lá então, ó. Tá aí para você na tela. Constitui-se objetivos fundamentais. Deixa eu ver se parece aqui para você aqui. A setinha aparece, ó. Constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O primeiro verbo é construir. Ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu vi numa prova de solitária, né? Eu acho que foi um erro de digitação. Mas como estava lá te pedindo fundamento, o erro era de qualquer forma, porque não era fundamento, era um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional, e aqui eu tenho erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lembrando que o inciso 3 tem dois verbos, que é erradicar e reduzir, e o inciso 4 que diz promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse aqui, se você for procurar no verbo, você sabe que é o objetivo. O que é o objetivo? Aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero chegar. Por exemplo, o objetivo seu nesse momento é passar no concurso público. Você está vendo que está falando o verbo no infinitivo? Passar em um concurso público? Qual que é o seu objetivo? Casar? Qual que é o seu objetivo? Ter filhos? Escrever um livro? Plantar uma árvore? Meu objetivo é ir para o céu, meu objetivo é isso, aquilo. Sempre vai ser um verbo no infinitivo. Só que não se prenda a isso, porque senão você vai pensar. Então, toda vez que tiver um verbo no infinitivo, ou seja, aquele verbo não conjugado, vai ser um objetivo, nem sempre, porque a banca às vezes vai substantivar esse verbo e é aí que você pode sentar na graxa, eu não quero. Então, ó, os objetivos são verbos, de acordo com a Constituição. A sua prova é letra de lei. Como é letra de lei, não vou colocar agora de novo aqui, peraí um pouquinho, para você enxergar melhor. Como ela é letra de lei, a banca geralmente não pode entrar em doutrina. Não pode entrar em doutrina, em jurisprudência, a não ser que seja uma coisa bem consolidada. A gente vai falar de alguns incisos aqui que já foram modificados, mas já são consolidados, né? Não tem ali aquela discussão doutrinária, já é uma coisa pacificada. São verbos, só que essa banca não vai poder mudar um inciso aqui. O que ele vai fazer é trocar alguma palavra sem mudar o sentido. Então, no lugar de construir, a banca pode colocar a construção. Isso a gente chama, em concurso público principalmente, de substantivar o verbo. Substantivar o verbo não muda o sentido que aquele inciso, aquela linha, aquele artigo tem. Vou colocar um exemplo aqui para você, bem claro de novo, para você ver. Se a banca colocar para você aqui, ó, no construir aqui, colocar construir uma sociedade livre, justa e solidária. O objetivo da República Federativa do Brasil, marca e vai para o abraço se estiver te pedindo a correta, obviamente. Mas ela pode colocar aqui a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É a mesma coisa. Se eu falar que o seu objetivo de vida é passar no concurso público ou a aprovação no concurso público, é a mesma coisa. Ser aprovado, a aprovação é a mesma coisa. Então, muito cuidado que a banca pode substantivar o verbo e se você for, na hora da prova, procurando só o verbo, você pode errar. Outro verbo que pode aparecer para você, ó, garantir o desenvolvimento nacional, pode parecer a garantia do desenvolvimento nacional. Só que muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, eu vou ter que tirar aqui e vou falar isso para você, muito importante aqui, eu vou falar até nesse canto aqui, ó. Cuidado, mesmo que substantive esse verbo, ele continua sendo um objetivo. Cuidado, ó. Mesmo que substantive o verbo continua sendo um objetivo. Ô, professor, não é óbvio isso? É óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes você acha que a pegadinha está de um lado e a pegadinha está do outro, ou às vezes a pegadinha nem existe. Suponhamos que pergunte assim: são objetivos da República Federativa do Brasil construir a sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional? Os dois estão corretos. Marque a incorreta. Os dois estão corretos, porque está te pedindo objetivo, um está em forma de verbo definitivo ou está em verbo substantivado, não tem problema. O que não pode é você achar que está superando a banca e a banca te vem com outra pegadinha. Exemplo. São fundamentos da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí você fala, não, o professor falou que mudar de construir para a construção não tem problema. Só que desde que eu esteja te pedindo um objetivo ou um princípio fundamental, que é tudo. Se eu estiver te pedindo um fundamento, mesmo que esteja construir ou a construção, ambos estão errados. Não pela palavra, e sim porque não é um fundamento. Os fundamentos são esses. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Fundamentos
São só esses. Então, se te pedir um fundamento, mesmo que tenha construir ou a construção, ainda assim não é o que está me pedindo. Então, às vezes você fala, a construção aqui, beleza, não vai me pegar. Mas se estiver te pedindo um fundamento ou um princípio que rege a relação internacional, o erro não está porque substantivou o verbo. O erro está porque aquilo ali não é um princípio que rege a relação internacional, ou não é um fundamento. Então, muito cuidado com isso. Mesmo que esteja substantivado, ele está correto, desde que esteja te pedindo um objetivo, ou que esteja te pedindo um princípio fundamental, que é a mesma coisa que engloba os 4 artigos. Se estiver te pedindo esse ou o artigo 4º, independente de ter construir ou construção, está errado. Não porque a palavra está errada, e sim porque não é o que está te pedindo. Então, cuidado. Se te falar assim, ó, são objetivos da República Federativa do Brasil, tanto faz, construir ou construção. São princípios da República Federativa do Brasil, princípios fundamentais, tanto faz. Agora, são princípios que regem as relações internacionais. Aí, independente de estar construir, construção, garantia, erradicar, erradicação, está errado, porque não é o que está te pedindo. Entendido isso aqui? Outra coisa que eu quero que você leve para a sua prova. Aqui, ó, o que está escrito aqui no inciso 2? Garantir o desenvolvimento nacional, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Garantir o desenvolvimento nacional. Grave essa palavra, marque. Por quê? Porque a banca costuma mudar de garantir o desenvolvimento regional. A banca muda de nacional para regional. Não quero que você caia nessa pegadinha. Ah, mas eu não vou esquecer. Vai, sabe por quê? Porque o próximo aqui, ó, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A banca costuma mudar esses regionais aqui para nacionais. Então, ó, o que é regional, eu vou reduzir. Então, o verbo reduzir está com regional. Os dois começam com re, ó. Ré e ré, tá vendo? Ó, reduzir está com regional. Então, grave os dois, ó. Ré, ré. Reduzir vem com regional. E o outro aqui, ó, garantir, vem com nacional. Se você lembrar do ré, ré, né? O reduzir com regional, você vai lembrar que o outro é o gana, né? Garantir com nacional. Não é só um mnemônico, não é um mnemônico, mas serve para você lembrar aí, ó. Toda vez que eu falei reduzir, é o regional. Toda vez que eu falei em garantir, é o desenvolvimento nacional. A banca costuma mudar, colocar regional aqui, e eu não quero que você caia nisso, porque é uma coisa muito fácil, né? Reduzir com regional, não confunda. A banca costuma mudar isso aqui também, ó. Reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Eu reduzo as desigualdades regionais e eu garanto o desenvolvimento nacional. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e qualquer outras formas de discriminação. Posso colocar aqui a promoção do bem de todos, que é a mesma coisa, continua sendo objetivo, mas se tiver te pedindo objetivo, pode vir promover ou promoção, erradicar ou erradicação, reduzir ou redução, que é a mesma coisa. O artigo 4º, ele é o artigo que mais tem incisos. Então, eu quero que você foque aqui sua atenção totalmente no artigo 4º. O artigo 4º aqui, ó, são os princípios que regem as relações internacionais. Lá na minha aula que eu falei, se você tiver dúvida nisso aqui, vai lá, que é um tempo só dedicado a isso aqui. Eu falo o seguinte, aqui, ó, é o fundamento, é a base, aqui é quais os poderes que vão gerenciar a República, e aqui é onde a República quer chegar, e aqui é como a República vai se relacionar com os outros países. Ou, como o próprio inciso aí diz, ou o próprio artigo diz, os estados. Estados aqui com letra maiúscula se refere aos outros países. Eu vou apagar isso aqui, lembrando que são princípios fundamentais, que eu quero que você foque principalmente no PRRI. Deixa eu ver se vai caber. Eu não vou apagar não, que fica fácil de você dar um print aí se você precisar, tirar uma foto se você precisar. Não vou apagar não, vai ficar tudo junto aqui. Desses princípios que regem as relações internacionais, eu tenho 2 onde a banca vai mais tentar te confundir, beleza? E parágrafo único. Eu vou passar para você aqui esses 2 onde eu não quero que você erre de forma alguma. O princípio da independência nacional é fácil de lembrar, o princípio da prevalência dos direitos humanos, esses 2 aqui onde a banca vai tentar te pegar. Porque muita gente não sabe o que significa isso, e na hora que a banca vai mudar isso aqui, você acaba errando. A banca costuma mudar esse autodeterminação aqui, ó, para determinação dos povos. O que é autodeterminação? Os próprios povos dos outros países vão se autodeterminar. O que aconteceu com a Venezuela, né? Ah, mas eu não concordo com a eleição de lá, mas o povo lá se autodeterminou. O Brasil tem o princípio da não intervenção. É por isso que está escrito aí, ó, não intervenção e autodeterminação dos povos. Se a banca mudar para determinação dos povos, está errado. Se ela tirar esse não, que também está errado, tá? Igualdade entre os estados. Os estados aqui eu disse que está com letra maiúscula e vale aqui porque são países. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Já viu uma banca colocou que solução bélica dos conflitos. A pessoa não sabe o que é bélica, acaba errando. Bélica é solução armada.
O Brasil se preza pela solução pacífica dos conflitos. Obviamente, se o Brasil for atacado, ele pode repelir, mas em tese ele vai tentar de formas pacíficas resolver os conflitos com outros países. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E o parágrafo único aqui eu quero chamar a sua atenção porque tá a América Latina aqui, ó, a banca costuma mudar para América do Sul e comunidade sul-americana. Fala o seguinte, ó, aqui diz o seguinte, deixa eu até marcar aqui para você marcar aí também. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Já teve, recentemente, teve um concurso que mudou isso aqui para a América do Sul e colocou comunidade sul-americana de nações. A América Latina é do México ali para baixo, né, e a América do Sul é da Colômbia para baixo, não são sinônimos de jeito nenhum. Então, muito cuidado com isso que eu vou dizer aqui agora. Cuidado, cuidado. Isso aqui está nos princípios que regem as relações internacionais, porém, é América Latina. Não confunda com a América do Sul, beleza? Dito isso, a gente está aí com 20 e poucos minutos de Vale Tudo. Agora, eu quero vir no filé. Isso aqui pode cair na sua prova? Pode, mas o artigo 5º com certeza vai cair na sua prova. Nunca vi um concurso público, principalmente da área de segurança pública, que não caísse o artigo 5º. Ele é fundamental para o seu estudo. Então, se você tiver dúvida no artigo 5º, estude-o exaustivamente. Artigo 5º tem que saber, não pode deixar para trás. Artigo 5º tinha 78 incisos, hoje tem 79. Então, se você estudou só 78 incisos, fica até o final do artigo 5º aqui, com 10 minutos, 15 no máximo. Vou colocar aqui 20 minutos para falar do artigo 5º, que ainda é pouco. Quem conhece o artigo 5º sabe que ainda é pouco. Fica até o final desses 20 minutos, que eu vou falar aqui o inciso que é novo, tá? Tem pouco tempo agora o inciso 79. Então, o artigo 5º da Constituição tem que saber. É tão importante que tem um programa na TV Justiça que chama Artigo 5º. O artigo 5º, para quem está na área de segurança pública, é o mais importante da Constituição. Porque ele está ali, ó, o policial, o guarda municipal, ele está ali, ó, beirando a cometer um ato aí contra a cidadania de uma pessoa, contra o direito de uma pessoa. Então, como policial, o guarda municipal, ele está sempre ali, né, a gente fala, no fio da navalha, para ser herói ou vilão, pode, dependendo da sua conduta, atrapalhar ali a vida de alguém, de uma forma ou de outra, com o seu direito, seu acesso ao direito. A banca cobra muito o artigo 5º para saber se aquele futuro guarda municipal, se aquele futuro policial está de acordo aí, ou pelo menos atento a tudo que rola no artigo 5º. Então, o artigo 5º eu vou passar para você aqui. Obviamente que a gente vai pontuar os principais incisos que a gente não consegue dar todos, passar todos. Obviamente também que o que for novidade eu vou falar aqui para você, porque eu não quero que você vá para essa prova voando. Então, só isso aí já vale seu like. Só o que eu vou te passar aqui de atualização já vai valer seu like nesse vídeo. Se você não deu seu joinha aí, esse é o momento, beleza? Vou passar para você. Deixa eu só abaixar um pouquinho esse ar aqui, porque minha garganta tá indo embora. Tá bem frio aqui. Isso, agora vai ficar melhor aqui, ó. Então, beleza. Já aumentei a temperatura do ar ali. Tava no 17, 18, não sei. Eu tô ficando até rouco aqui. Beleza. Vamos lá. Artigo 5º é o título 2. O título 1 é do artigo 1º ao 4º. O título 2 é bem extenso na Constituição, mas não se preocupe que para você aí vai cair os direitos e garantias fundamentais. O capítulo 1, que é o dos direitos individuais e coletivos, que é do artigo 5º. Não se preocupe com o artigo 6º em diante, que não está no seu edital. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes. Isso aqui eu li rápido, porque a maioria das vezes isso aqui está ali no caput da questão, ou seja, na cabeça da questão. Vi uma ou duas questões recentes, tem mais antigas, mas recentes, que perguntou aqui, ó, se esses direitos do artigo 5º são inerentes somente aos brasileiros. E como o artigo 5º traz direitos básicos, até os estrangeiros residentes do país têm esses direitos. Lembrando que até os residentes não estrangeiros têm alguns direitos do artigo 5º que são os básicos, direito à vida, por exemplo, entendeu? Mas para sua prova, lembre-se que os direitos do artigo 5º não são garantidos somente aos brasileiros. A chance de cair o caput aqui é pequena, a maioria das vezes cai como pergunta, não cai como alternativa, mas já fique atento isso aqui, ó. Leve isso para sua vida. O artigo 5º é tão básico que até os estrangeiros têm direito. Por exemplo, o direito de voto, o direito de nacionalidade, nem sempre um estrangeiro residente do país vai ter. Mas o artigo 5º é tão básico, é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, né? Ele é tão básico que até os estrangeiros têm esse direito. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição.
esse aqui cai menos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Cuidado, que a banca costuma tirar esse virtude de lei e colocar senão em virtude de lei ou ordem da autoridade competente. O que diz que uma pessoa vai ou não fazer alguma coisa é a lei, se chama o princípio da legalidade. Não é a autoridade. Se um polícia para alguém na rua, o guarda municipal para e pede os documentos do veículo, e ele tem o poder discricionário para fazer isso, ele está baseado em uma lei. Tem uma lei que diz que o policial, o guarda municipal, ele pode abordar a pessoa para pedir os documentos do veículo. Não é ele que colocou isso, é a lei que existe dizendo isso. Obviamente que ele está amparado na lei no poder discricionário, ou seja, o poder que ele tem ali de escolher, de acordo com a sua experiência, quem ele vai abordar. Mas existe uma lei determinando isso. Então, se a autoridade para você na rua e fala assim, ó, já é 10 horas, é hora de estar na cama, então você tem que ir embora, e você já é maior de idade, né, está num local onde o direito de ir e vir não é cerceado, é um local público, não existe uma lei amparando isso. Por isso que existe o princípio da legalidade. Costuma a banca mudar aqui, colocar também, ou acrescentar e colocar ordem da autoridade competente. Qualquer ordem da autoridade competente tem que estar baseada na lei. Por isso que a Constituição se preza pelo princípio da legalidade. Esse aqui eu quero chamar a sua atenção, porque ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A banca costuma colocar um salvo aqui, ó. Não existe essa possibilidade, tá? Não existe exceção para a tortura. A banca costuma colocar uma vírgula que escreve, ó, salvo em caso de terrorismo, salvo em caso de racismo, salvo em caso disso, daquilo. Não tem exceção. Então, muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Cuidado. O que eu vou te dizer aqui não é a minha opinião, é o que é. Não existe direito absoluto. O que é um direito que é absoluto? É aquele que não tem exceção. Ou seja, não existe um direito absoluto. Todo direito tem exceção. Qual o nosso direito maior na Constituição ou no mundo? A vida, não é? O nosso maior direito. Sem o direito à vida, eu não consigo ter outro direito nenhum. Então, o que acontece? Como o nosso maior direito é o direito à vida, ela pode ser cerceada, tanto se o Brasil tiver em guerra declarada, uma das penas é pena de morte, de acordo com o artigo 84, inciso 19. Se alguém estiver assaltando lá com um refém, a ordem ali pode ter um tiro, né? E dar um tiro na pessoa para salvar a vida de um terceiro ou a sua própria vida. Então a vida ela pode ser relativizada. Qual que é o contrário de absoluto? É relativo, né? Então, todo direito ele é relativo, ou seja, ele tem exceções, de acordo com o caso concreto. Não existe direito absoluto, todos os direitos são relativos. Isso quer dizer que todo direito tem exceção. Aí você vai falar, professor, por que eu estou chamando isso aqui para você? Porque quando eu falo que tortura, não existe exceção para tortura, aí o aluno mais estudado, mais esperto, vai vir com a sua pergunta, e é importante você fazer esse questionamento mesmo para sua prova. Se não existe direito absoluto, e o direito absoluto é aquele direito que não gera exceção, e o próprio professor diz que a tortura não tem exceção, a não tortura seria um direito absoluto? Não, porque a não tortura não é um direito, é uma garantia. Por isso que ali ó, diz o seguinte, olha o que está escrito aqui, não está escrito só direito, está escrito ó, direitos e garantias fundamentais. Isso é uma garantia, ou seja, garantia pode ser absoluta. Direito não é. Qual o direito que está previsto aqui, ó? Tratamento de tortura. O que é torturar? É causar intenso sofrimento físico ou mental a alguém com a intenção de aplicar castigo ou obter informação. Se o Estado não vai torturar alguém, quer dizer que a pessoa não pode ter a sua integridade física violada? Não. A integridade física é um direito. A integridade física pode ser violada. Ela não vai ser violada em alguns casos para obter informação ou para aplicar castigo. Mas suponhamos que a pessoa, você fala, coloca a mão para trás, a pessoa não coloca. Você vai ter que torcer o braço dela para algemá-la, depende da condição ali. Essas condições, existe uma lei falando que o policial, o agente ali que tiver, o guarda municipal, o agente público, naquela condição, ele vai poder torcer o braço da pessoa para algemá-la, dentro das condições previstas aí de algemação na súmula vinculante. Só que, ou seja, a integridade física dela não é absoluta. Agora, a Constituição diz, ó, o Estado não vai te torturar, ou seja, não vai violar sua integridade física ou psicológica com o intuito de obter informação ou com o intuito de aplicar castigo. Ou seja, eu não vou te torturar.
Mas o direito à sua integridade física, ele não é absoluto. E o que eu não vou fazer é violar a sua integridade física com esses fins. Mas dependendo da situação, a sua integridade física vai ser violada. Se você, por exemplo, alguém bateu na esposa, chega lá, o policial, mão na cabeça, você está preso, sua esposa está machucada ali. Não vai colocar a mão na cabeça, não. O policial vai torcer o braço, o cara vai colocar. Pode ser que vai machucar a pessoa. Pode ser. A integridade física não é um direito absoluto. Que o Estado não vai te torturar. Ou pelo menos, se acontecer, vai ser tomadas as devidas precauções. E lembrando que não tem exceção para a tortura. Tudo isso é para te lembrar que não tem um salvo aqui. A banca costuma colocar salvo em caso de não tem salvo aqui, tá? Morreu aqui, não tem salvo. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A banca costuma colocar aqui sendo permitido o anonimato, tá? Sendo permitido o anonimato. Esses aqui eu vou ter que andar mais rápido aqui, senão não vai dar tempo, tá? Já estão 34 minutos. Eu ainda tenho o artigo 29 e 30 que eu prometi aqui, que eu vou passar uma dica importante. E a gente vai passar os principais incisos aqui. Então foque nesse professor que eu vou nos principais incisos aqui agora, ó. Inciso 11. Abre comigo a Constituição aí. Inciso 11. Esse aqui, ó. Toda aula eu falo toda a dica aqui de Vale Tudo, que tem artigo 5º, eu sempre falo isso aqui. Principalmente para as provas de segurança pública. Isso aqui esse inciso dentro do artigo 5º. O artigo 5º é importante, ó. De 0 a 10. Qual a chance de cair o artigo 5º na sua prova? 9,9999 dízimo periódico aqui, ó. Chances. Dentro do artigo 5º tem um filé. Um dos filé é o inciso 11. Principalmente se é a prova de segurança pública, Guarda Civil Municipal, que já tem em PEC aí, que é o projeto de emenda da Constituição, para se chamar Polícia Municipal. E a Vale apoia essa ideia, tá? A Vale aí já fez campanha para que essa PEC seja aprovada, beleza? Para chamar o Guarda Municipal aí de Polícia Municipal, não só a nomenclatura mudar, mas como também alguns direitos e algumas prerrogativas. Então, inciso 11 diz o seguinte, que a casa é asilo inviolável, ou seja, é o lugar onde a pessoa descansa e o Estado não pode violar. Só que eu não acabei de falar que nem todo direito não é absoluto. Se a casa é asilo inviolável, ele pode ser violado. O próprio nome do inviolável remete a que não pode ser violado em hipótese alguma. Só que a própria Constituição já traz aí, ó, salvo em caso de... O que é salvo? Exceto nessas condições. Ou seja, casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo penetrar sem um consentimento do morador. Se o morador consentir, é o morador, não é o proprietário, tá? Já vi banca que mudou isso aí de proprietário. Eu tenho um apartamento. Eu sou o proprietário, eu aluguei para a pessoa, é o morador que vai dar esse consentimento para entrar na casa. Eu, como proprietário, falo assim, eu tenho uma cópia da chave aqui, polícia, ó, ou fulano, entra na casa lá, a casa é minha, mas lá tem um morador. Do mesmo jeito, um quarto de hotel, qualquer coisa que for casa, é o morador que pode dar essa anuência, né, esse consentimento para que uma pessoa entre na sua casa. Sem o consentimento do morador, eu tenho 4 situações em que essa casa vai ser violada, porque vai entrar alguém lá sem o consentimento do morador. Tem 4 situações, lembrando que dessas 4 situações, 3 pode ser qualquer hora do dia ou da noite, e a 4ª situação que eu vou trazer para você aqui só pode ser somente durante o dia. As 3 situações principais e a situação adjacente aqui, que somente só pode ser durante o dia, lembrando que as outras 3 pode ser qualquer hora, e você não vai errar isso mais. Depois, mas eu confundo se esse é durante o dia ou se esse é qualquer hora do dia ou da noite. Depois que eu falar isso aqui, você nunca mais vai confundir isso aqui. Então vamos cá, vem cá, vamos colocar só na cara do professor que vai ficar mais fácil. Então, ó, casa é asilo inviolável, né? Ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em. Ou seja, existem 4 casos na Constituição. Desses 4, eu vou te passar os primeiros 3, ó. Em caso de flagrante delito. O que é o flagrante? Não é com R, não, é com L mesmo, tá? É flagrante. Vem de flagrar, de queimar. Flagrante delito. O que é o flagrante delito? O crime está acontecendo, acabou de acontecer. A pessoa está de posse de materiais que mostra que ela é o autor daquele crime, daquele delito. Flagrante delito. O segundo é desastre. E o terceiro, prestar socorro. Prestar socorro. Nessas 3 situações, pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Então, eu vou desenhar aqui para você um solzinho, ó, e uma lua. Nossa, a lua ficou péssima, né? Qualquer hora do dia ou da noite, não importa. Não importa. Ó,
qualquer hora do dia e da noite. E a quarta situação, pera aí que o bizu não é esse aqui não, você nunca mais vai errar isso aqui, quer ver? Ó? A quarta opção, a quarta exceção, onde a pessoa vai ter a sua casa aí, violada, né? A quarta é por determinação judicial. Determinação judicial. Ou ordem judicial, ou ordem de autoridade judiciária, é a mesma coisa, tá? Determinação judicial. Ou mandado, não mandato, tá? Mandado judicial. Esse aqui é somente durante o dia, tá? Porque esse aqui dá para esperar. Ah, então o bizu é esse, professor? Olha aqui. Flagrante delito, o crime está acontecendo. Ou acabou de acontecer ali, a pessoa está com material ali, correu, pulou na casa. Prestar socorro, desastre, são coisas que não dá para esperar. Tem alguém lá dentro da casa, ele está me matando, tem, né? Alguém está esfaqueando outra pessoa, está me matando. Você vai esperar ficar durante o dia? Você, guarda municipal aí de Nova Lima, vai esperar? Não vai. Ah, a pessoa foi soterrada, é um desastre, caiu um barranco na casa, a pessoa foi soterrada. Você vai esperar ficar durante o dia? Não. Você vai entrar. Prestar socorro, a pessoa está infartando ali. Ah, meu Deus, me ajuda, eu vou morrer, prestar socorro. Você vai esperar? Ou você vai falar, posso entrar? Às vezes a pessoa não tem nem condições de te responder. Então, nessas situações aqui, ó, eu tenho caráter de urgência. Como eu tenho caráter de urgência, não dá para esperar. Se não dá para esperar, pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Aí a determinação judicial já tem ali uma investigação, já tem ali um processo, ou às vezes está em fase de inquérito ainda, mas dá para esperar. Ah, mas a pessoa está com 20 quilos de droga. Ela vai dispensar essa droga ali, dar descarga no vaso a noite inteira, e de manhã, quando eu entrar lá por determinação judicial, a droga já acabou. Você tem certeza que ela está com a droga? Se tiver, você pode entrar, que está em flagrante. Entendeu? A determinação judicial, ela não tem certeza, tem indícios. Existem indícios que aquela pessoa guarda materiais ali na sua casa que possam ser importantes, ou objeto de crime, ou importantes para a investigação. Se você achar que ela vai fugir, você cerca a casa e espera durante o dia. Ah, se você souber que ela está em flagrante, você entra na casa porque ela está em flagrante. Então, aqui dá para esperar. Aqui não dá para esperar. Como não dá para esperar a qualquer hora do dia ou da noite, o que dá para esperar é somente durante o dia. Ah, o que é dia, o que é noite? Para sua prova, não se preocupe com isso, porque você vai estar lá no Código de Processo Penal. Para você, ainda tem mais muita jurisprudência que fala o que é dia, o que é noite. Não se preocupe com isso. Determinação judicial somente durante o dia, os outros 3, qualquer hora do dia ou da noite. Entendeu? Depois que você lembra desse caráter de urgência, você não esquece isso mais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você faz questões há mais tempo, você vê que a banca tenta aqui mudar aqui, ó, essa determinação judicial a qualquer hora do dia ou da noite, mas depois disso aqui não tem como errar mais, beleza? Tem 40 minutos já de vale tudo. Eu vou passar aqui mais uns incisos que eu tenho que saber o artigo 5º todo, tá? Então, se você falar, professor, minha prova é amanhã, ou minha prova daqui a 3 dias, eu não quero ficar ali só descansando. No último dia é importante que você descanse ali no sábado, né? Vai fazer aí tudo que tem que fazer, no sábado você vai descansar. Não adianta muita coisa, né? Se você estudou, estudou. Se não estudou, não estudou. Agora, nessa semana, professor, eu quero estudar. O que eu faço? Pega aí o artigo 1º ao 4º, o artigo 5º, dá uma lida no artigo 5º, devagar, lembrando ali do que pode, o que não pode, e faça algumas questões que você vai ali lembrar de muita coisa que você estudou lá no começo, que talvez já tem tempo que você está estudando, que você ali passou achando que, tô tranquilo, e você vai relembrar de coisas que você achou que estava tranquilo, mas quando você começar a fazer questão, você vai perceber que tem muita coisa ali que a mente vai se esvaindo. Eu vou falar de associações, a banca principalmente que trata de segurança pública gosta muito desses incisos, não sei porquê, mas gosta muito do que tange a associações. Associações começa falando aqui no inciso 17, antes disso deixa eu só falar do direito de reunião. O direito de reunião aqui, o direito de locomoção, é importante saber desses dois. O direito de locomoção em território nacional ele é livre, mas somente em tempo de paz, tá? A banca costuma colocar aqui em qualquer tempo. Então, o direito de locomoção, se a banca colocar qualquer tempo aqui, ó, tá errado, é somente em tempo de paz, beleza? Em tempo de exceção, não necessariamente a pessoa vai poder ir e vir. Se o Brasil entrar em guerra, vai ter as restrições de direito de ir e vir em determinados locais, e se também tiver um tempo de exceção. O direito de reunião não precisa de autorização, independe de autorização, mas precisa de aviso. Professor, não é a mesma coisa? Não, né? Autorização, você pediria, a resposta seria sim ou não. Avisar, você só está avisando, ó. Sendo exigido apenas aviso prévio, então tem que avisar. Não precisa autorizar, mas tem que avisar. Direito de reunião não precisa de aviso, mas não precisa de autorização, mas precisa de aviso. Cuidado com isso, tá? Tem que avisar a autoridade competente.
vai fazer uma manifestação em tal lugar, tem que ser avisado. Por quê? Porque ele vai ter que fechar uma rua, ele vai ter que saber se não tem uma manifestação anteriormente convocada para aquele mesmo local e vai frustrar. Isso aqui é importante você saber, tá? Autorização não precisa, aviso precisa. Ó, exige-se aviso prévio, não exige-se autorização. Tá aqui, ó. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra, com o direito de reunião. Entrando agora no tema que eu realmente falei, que é a associação. Ó. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. A banca costuma mudar isso aqui para ilícito. Nem faz sentido, mas pega aquele candidato ali que está totalmente alheio, né? Ou com a atenção voltada para outro local. Tem questões na banca que vai pegar o seu conhecimento e tem questão que vai pegar a sua atenção. Quando muda aqui para fins ilícitos, pega só a sua atenção. Então tenha muita atenção, leia devagar, não deixa ali para passar para o gabarito para a última hora, para você não ficar numa afoita ali para resolver isso aqui de última hora. É plena liberdade de associações para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Vedada de caráter paramilitar, ou seja, não pode ter associação de caráter paramilitar. Então, duas associações que são proibidas, fins ilícitos e caráter paramilitar. Agora eu vou falar da criação de associação. Daqui para baixo a gente vai falar de algumas coisas de associação, costuma cair tudo num artigo só, tá? A criação de associação e na forma da lei de cooperativa independe de autorização. A associação e cooperativa na forma da lei não precisa de autorização também. Como é que vai fazer então a associação? Vai registrar no cartório, vai cumprir os requisitos e vai registrar normal. O Estado não pode embargar, a não ser que seja uma associação para fins ilícitos ou de caráter paramilitar. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ou seja, o Estado não pode interferir. Então, quanto ao seu funcionamento, é vedada a interferência estatal. Associações só poderão compulsoriamente ser dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o transjugado. Qual que é o primeiro caso? Dissolvida, ó, dissolvida. Então, ó, a associação vai ser... O que é dissolver? É acabar, né? Dissolveu ali o açúcar, ó, virou água, né? Dissolveu na água ali, dissolveu, acabou. Então, para dissolver uma associação, eu preciso do transjugado, ou seja, onde não cabe mais recurso. Para suspender as atividades, eu também preciso de determinação judicial. Só que pode ser uma determinação judicial, não necessariamente transjugado. Então, eu estou em duas coisas. Suspendo as atividades, ou posso dissolver, ou posso suspender primeiro e dissolver depois. Caso para as duas situações, tanto para suspender as atividades quanto para dissolver, eu preciso da determinação judicial. Só que no primeiro caso, que é dissolver, eu preciso que o transjugado aconteça, ou seja, uma determinação judicial que não cabe mais recurso, beleza? Rapidinho, mas tem aula aqui específica só disso, tá? Agora eu vou falar do outro lado, né? A gente falou da associação, como cria, quais são as associações proibidas, e agora do outro lado, do associado, ó. Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. Não tem exceção. Essa é um direito seu de associar. Se você não quiser associar-se, ninguém pode te obrigar a associar-se, beleza? E as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, ou seja, você deu a sua autorização expressa, assinou lá, ou clicou no botãozinho lá que autorizou, ela vai poder te representar, a entidade associativa, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. Uma vez autorizado, vai te representar nas duas esferas. O que a banca costuma fazer? Que não precisa de autorização. Que a autorização pode ser tácita. O que é tácita? O contrário de expressa. Autorização que você, deixou, mas não expressou. A autorização para a associação te representar tem que ser expressamente. Ou seja, tem que estar ali assinado, tem que ter uma caixinha que você clicou, dando aquela anuência. Uma vez autorizada expressamente, ela pode te representar tanto na esfera judicial, ou seja, lá no juiz, ou na esfera administrativa, na prefeitura, ou na esfera qualquer, desde que você tenha autorizado expressamente. Fique aí isso para você. O direito de propriedade, eu quero chamar a atenção para você em dois incisos. O inciso primeiro que fala da desapropriação. A desapropriação é tirar a pessoa da propriedade, né? O exemplo mais comum que traz é aquela pessoa que tinha uma terra e não vai ter mais, tinha uma casa e não vai ter mais, tirou da propriedade. Essa desapropriação precisa de ser justa, prévia e em dinheiro, ou seja, vai tirar a pessoa da casa dela que vai passar uma rua ali, tem que pagar ela em dinheiro. A banca costuma colocar que pode ser título da dívida pública e outras coisas. Tem que ser em dinheiro. Outra coisa, tem que ser justa e prévia, tem que ser antes. Vai tirar a pessoa da casa, ela tem que ter uma indenização antes. Salvo os casos previstos nessa Constituição, que ali a pessoa que usa a propriedade dela para plantar droga, ela pode perder sem indenização. Mas, via de regra, tem que ter associação, tem que ter indenização para desapropriação. Lembre-se de justa e prévia aqui, ó. Principalmente a prévia, né? Que essa indenização tem que ser antes.
porque para você não confundir com o próximo inciso, que é o inciso 25, que diz o seguinte, ó, no caso de iminente perigo público, que é iminente em vias de acontecer. No caso de iminente perigo público, ou seja, tem o caráter da urgência aqui, ó. Não dá para esperar ordem de juiz. Aqui não, aqui eu preciso, ó, aqui eu preciso de indenizar antes. Aqui não dá para esperar, ó. Poderá ser usada a propriedade particular. Aqui a pessoa não vai perder, ela vai só perder a posse momentânea. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Posse momentânea, ó, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Essa indenização, que é o contrário da desapropriação, ela é posterior. Ulterior aqui é a mesma coisa que posterior. Ou seja, é depois. Somente se houver dano. Somente se houver dano. Se não houver dano, não tem indenização. Pegou a casa de alguém ali para combater um incêndio que está do lado, colocou uma escada ali, combateu o incêndio, mas não estragou nada na casa, não tem indenização. Ah, não, teve que quebrar o portão para entrar, tem indenização. Usou o bem particular, no caso de iminente perigo público, se tiver dano, eu indenizo, se não tiver, eu não indenizo. Se eu vou indenizar somente se houver dano, essa indenização só pode ser posterior. Não faz nem sentido indenizar alguém anteriormente se você não soube se houve dano. Nem precisava estar esse ulterior aí, mas está aí e serve para a pessoa confundir, porque a pessoa às vezes não sabe o que é ulterior, não sabe que é sinônimo de posterior e acaba marcando na prova um anterior que não faz nem sentido. Então cuidado, indenização nesse caso não é prévia, indenização é posterior. Por que ela é posterior? Porque primeiro tem que saber se houve ocorrência de dano. Se houve ocorrência de dano, eu indenizo, se não, o Estado não indeniza. Vou passar aqui para os remédios constitucionais, não vou colocar nos incisos. Remédio constitucional, para sua prova tem que saber quais são os remédios previstos na Constituição no artigo 5º. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Esses você tem que saber na hora da sua prova, não quero que você confunda. Deixa eu ver se tem tempo aqui. Vamos falar dos remédios rapidamente, para a gente passar no último inciso e falar do artigo 29 e 30 que eu prometi aqui. Ó. Habeas corpus, quando tem liberdade de locomoção em jogo, o direito de ir e vir está cerceado, é um direito líquido e certo de ir e vir. Então, direito de locomoção. Quando o direito de locomoção está em xeque, eu tenho que entrar com habeas corpus. O habeas data é para direito líquido e certo a conhecimento de dados ou informações relativos à pessoa do impetrante. Relativos à pessoa que impetra, ou seja, a quem entrou com recurso, com esse remédio aqui. Ou para retificar. O que é retificar com E? Consertar. Retificar esses dados relativos à pessoa do impetrante. Cuidado, se a banca tiver contar um caso lá sobre alguém que está sendo negado uma identidade, uma certidão, aí eu entro com mandado de segurança. O mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, exceto habeas corpus e habeas data. Cuidado, que esses dois aqui, a Constituição diz que eles são 0,800, ou seja, são grátis, gratuitos. Esses aqui não podem ser cobrados. Direito líquido e certo, lembrando que existe o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou entidade de classe há pelo menos um ano constituída. Tem aula aqui só disso, tá? Estou falando rapidinho porque é uma revisão. Mas se você não sabe remédio constitucional, assista a nossa aula aqui de remédio constitucional. Tenho certeza que você não vai errar mais. Aqui é só uma revisão, porque a gente não tem esse tempo. O mandado de junção, a palavra-chave aqui, ó, falta de norma regulamentadora. Quando falta a norma regulamentadora, eu entro com o mandado de injunção. Toda vez que fala que faltou a norma, faltou uma lei, faltou um decreto, o remédio é mandado de injunção, porque a pessoa não consegue exercer o direito, porque o Estado falou que ia fazer uma norma e não fez. Se ele falou que ia fazer uma norma e não fez, eu entro com mandado de injunção. É como se eu estivesse pedindo o Poder Judiciário para suprir uma falta de uma norma que o Poder Executivo e principalmente o Legislativo não fez. A ação popular, você tem que lembrar o seguinte, que para entrar com a ação popular, a pessoa tem que ser cidadã, ou seja, é um cidadão. Pode vir essa palavra cidadão, ou pode vir um eleitor, que também é um cidadão, pode vir um vereador, que também é um cidadão, o que não pode falar qualquer pessoa, é somente um cidadão para entrar com a ação popular. Lembrando que a ação popular, ela é 0,800 com um asterisco. Ela não é paga, salvo se a pessoa tiver de má fé. Se a pessoa tiver de má fé, ou seja, aquela pessoa que já entrou só para prejudicar o prefeito, ele entrou com a ação popular ali falando que o prefeito estava sujando o rio só para prejudicar ele, ela estava de má fé. Ela só queria sujar o nome do prefeito. Essa vai pagar. Mas salvo essa má fé, ele não paga. Se tiver de má fé, ele paga o processo e ainda paga o ônus da sucumbência, ou seja, o advogado da parte contrária. Então, de remédio constitucional, você tem que saber tudo. Isso aqui foi só um lembrete para você. Agora eu vou passar para você aqui o inciso que eu prometi, que é o inciso 79,
que, se você estiver estudando mais tempo, talvez você não viu isso aqui, dependendo de onde você estudou, o material que você estudou, a escola que você estudou, você não viu isso aqui. Então, total atenção aqui. Os remédios constitucionais estão aqui, nos 70 e poucos, e aqui, ó, esse aqui é de 2022. Muita gente não tem essa atualização, apesar de já ter aí quase 2 anos. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso aí é fácil, mas se a pessoa não estiver atento ao inciso 79, ela acaba errando uma coisa que é muito fácil. Os parágrafos aqui se dão uma lida, mas a gente vai agora focar no artigo 29 e 30, porque temos poucos minutos para passar isso para os senhores e para as senhoras. E eu prometi aqui que a gente vai falar do artigo 29 e 30, e é uma questão que eu estou apostando para cair na sua prova, beleza? Artigo 29 e 30. Artigo 29 e 30 está aqui na mão para você. O que o artigo 29 e 30 diz? Ele trata dos municípios. O que eu estou falando que tem chance de cair na sua prova? Você está fazendo uma prova a nível municipal, GCM de Nova Lima, inclusive é uma cidade muito bonita, né? Tem muita gente que tem dinheiro, então é uma cidade boa de morar. Você que mora aí na região metropolitana de BH, é um dos melhores concursos de guarda municipal que você pode fazer, né? O salário, né? O soldo é muito bom e também é uma cidade muito boa de se trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito de Nova Lima, apesar de não poder eu ter dinheiro para comprar uma casa lá. O município rege-se-á por lei orgânica. Então, a lei orgânica está para o município, assim como a Constituição Estadual está para o Estado, a Constituição Federal está para a República Federativa do Brasil. Então, o município, a lei maior de um município é a lei orgânica. Ela é votada como? Ela é votada em 2 turnos, com interstício de no mínimo 10 dias. Isso aqui eu vou colocar para você não errar isso aqui. Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, que a promulgará atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então vamos lá. A Constituição do Estado e a Constituição Federal vão reger isso aqui, tá? Não pode, a lei orgânica de um município não pode ferir nem a Constituição Estadual, nem a Constituição Federal. Do mesmo jeito que a Constituição Estadual não pode ferir a Constituição Federal. Não existe hierarquia de poderes, não existe hierarquia de União, Estados e municípios, mas existe hierarquia de leis. A Constituição Federal é a maior, a Constituição Estadual depois e a lei orgânica está logo abaixo. Então vamos lá. O que você tem que saber aqui? Tudo, ó. A lei orgânica, como ela é votada? 2 turnos, com interstício no mínimo 10 dias. 10 dias. Aprovado por 2/3 da Câmara Municipal. Então o que você vai fazer? Ó? Coloca assim, ó, lei orgânica, coloca no seu lembrete, ó, lei orgânica. Se você não colocar, você vai esquecer. Como é que ela é votada, a lei orgânica de um município? 2 turnos. 2 turnos. Com interstício de no mínimo 10 dias. Aprovado por no mínimo 2/3, 10 dias. O que é interstício? Não pode votar o primeiro turno hoje e o outro turno amanhã. Tem que ter um interstício. Não é dias úteis. Ali não fala dias úteis. No mínimo 10 dias. Se eu votei hoje, suponhamos que hoje é dia 10. Eu só posso votar o outro no dia 20. Para evitar aí que seja aprovada com muito pouco. Ah, viajou um vereador. Aquele vereador ali, ó, ele é difícil. Então eu vou votar no dia que ele viajou. Não, porque vai ter que ter 10 dias, vai dar tempo dele votar. 2/3 dos membros da Câmara. Qual Câmara? Da Câmara dos Vereadores. É a Câmara... Câmara Municipal, 2/3 dos membros. Ou seja, se tiver 9 vereadores, tem que ser 6, né? Se tiver 27, vai ter que ser 18. Então, 2/3. O que você vai lembrar então? Ó? Coloca assim, ó, 210, 23. Coloca isso aqui, ó, lei orgânica 210, 23. Aí você coloca assim, ó. Por que eu tenho que gravar esse número, professor? Ó, 2 turnos, 10 dias de interstício, 2/3. Então, lei orgânica, para aprovar, é o 21.023, ou 210.23, ou 210, 2/3. Grave isso, ó, 210, 2/3, que a banca vai mudar isso aqui para 3/5, a banca vai mudar isso aqui para 15 dias, vai mudar isso aqui para um turno, ou aqui eles não mudam muito, eles mudam mais aqui, os dias e o quórum aqui de aprovação. Mudam muito isso aqui para 3/5, muito, e muda muito isso aqui para 15, 20 dias ou 5 dias. Cuidado, não é 15, é 10. São 10. Não é 2/3, não é 3/5, é 2/3. Ou seja, separa em 3 e pega 2 partes. É como pegar um queijo aqui, ó, separar ele aqui e pegar esse terço e esse terço. Beleza? Cuidado com isso. Lei orgânica para ser aprovada, 2/3, 2 turnos, 10 dias, 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores. Cuidado com isso, chance de cair na sua prova, muito grande. Esse é o bizu que eu te falei, que eu vou te passar do artigo 29. O próximo bizu aqui é do artigo 144. 144, o que você tem que saber? Tudo, porém, no entanto, todavia, deixa eu colocar aqui de novo,
Porém, eu vou te passar aqui o fino do fino do fino, porque eu já parto do princípio que você já está estudando isso aqui há mais tempo. Então, artigo 144 para você na tela. O que eu tenho que saber? Quais os tipos de polícia que tem? Os tipos de polícia que tem: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Então, ó, Polícia Federal tem várias, está no artigo 144, o inciso 1. Se você quiser saber mais sobre a Polícia Federal, tem dúvida? Vai lá no parágrafo 1º. Ela é a Polícia Judiciária da União, ou seja, aquela que pega as provas ali, que faz, né, o conjunto probatório para subsidiar o processo. Polícia Judiciária da União. Assim como a PC é a Polícia Judiciária dos Estados. Eu tenho a PRF, que tem a função de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Eu tenho a PFS, que é policiamento ostensivo das ferrovias federais. Eu tenho as PCs, cada estado tem a sua, que tem ali a função de polícia judiciária dos estados. Eu tenho as PMs, cada estado tem o seu, e os corpos de bombeiros militares. Cabe a polícia ostensiva e o corpo de bombeiro, além das atribuições definidas em lei, atividade de defesa civil. E aqui eu tenho as polícias penais. Polícias penais, cada estado tem o seu, e eu tenho a Polícia Penal Federal, que é da União, que é para os presídios federais, tem a Polícia Penal Estadual, que são dos estados, obviamente, e tem a Polícia Penal Distrital, que é do Distrito Federal. Não tem Polícia Penal Municipal, beleza? Cuidado com isso. Polícia Penal cabe a guarda dos estabelecimentos penais relativos ali ao órgão a que pertence. Se for um policial penal federal, e assim por diante. O que você tem que saber? Tudo. Mas eu vou te passar aqui para a gente finalizar. Estamos no finalzinho aqui, já tem 1 hora, né? De vale tudo, já não está aguentando ouvir mais a cara desse professor. Leia, dá uma lida no artigo 144 também. A chance de estar na sua prova é muito grande. Então, o artigo 144 não pode negligenciar. Aqui fala das polícias penais, né, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. A banca costuma mudar para Forças Armadas. Então, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. É subordinada ao governador, assim como as polícias civis e também as polícias penais estaduais e distritais. E aqui, ó, para cair na sua prova, o parágrafo 8º. Então, se você falar assim, eu quero saber só uma coisa de artigo 144, saiba o parágrafo 8º. Chance de estar na sua prova? 90%. Por quê? É a parte que cabe ao guarda municipal na Constituição. Existe lei que trata a guarda municipal, mas na Constituição diz isso aqui, ó. Do mesmo jeito que a Polícia Militar só está falando aqui do artigo 5º, esse aqui, a guarda municipal está falando só isso aqui. Existem leis infraconstitucionais que tratam desse tema, mas as leis constitucionais, principalmente aqui, o artigo 144, parágrafo 8º. Os municípios poderão, cuidado, a banca costuma mudar esse verbo aqui para deverão, é poderão, tá? Construir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E se você clicar aqui, você vai para a lei das guardas municipais, beleza? Outra coisa, dá uma lida no parágrafo 10. O parágrafo 10, ele costuma cair na prova e muita gente negligencia isso aqui, tá? Porque o parágrafo 10 aqui trata da segurança do trânsito. Então, muito cuidado, também dá uma lida no parágrafo 10, mas o parágrafo 8º você imprime e cola na cabeceira da sua cama aí, tá? Você vai ler tanto esse parágrafo 8º que na hora da prova lá você vai estar gravando ele, não pode errar. Então, dito isso, dá uma lida também no artigo 92, eu não deu tempo aqui, né? Que trata dos poderes judiciários, é um artigo bem pequeno, mas que trata ali da divisão dos poderes judiciários, né? Os tribunais superiores, tribunais federais, e assim por diante. Dá uma lida no artigo 92. Eu acho que eu consegui passar bastante assunto aqui em 1 hora. Eu estou falando muito rápido. Se você estiver achando que esse professor está falando muito rápido, tem um botão aqui embaixo que diminui. Ainda tem gente que gosta de aumentar, mas é normal, beleza? Dito isso, se você ainda não é inscrito no canal, até esse momento, considere se inscrever, ative as notificações, só as dicas que esse professor deu, que já valeu o seu joinha, não custa nada, deixa o seu joinha aí, beleza? E também ative o sininho, comente aqui embaixo e também não deixe de adquirir os materiais da Vale, que são simulados, cursos de questões, tudo que você precisar, principalmente nessa reta final aí, bastante coisa para você fazer aí e não ficar no ócio, né? E mais ansioso ainda para o dia da prova. Um abraço. Dito isso, uma boa prova para você, que você possa aí conseguir se lembrar de tudo que você estudou, né, e ser recompensado no final da sua aprovação. Sendo aprovado, no dia da sua solenidade lá, você chama os professores da Vale para fazer um churrasco lá, beleza? Outra coisa, falei alguma coisa que caiu na sua prova, manda para mim um comentário lá no Magnas 44, se você não quiser, eu não vou repostar não, tá? Só fala, professor, só para saber. Aquilo que você falou no Vale Tudo, caiu na prova do jeitinho que você falou, ou aquilo que você falou no Vale Tudo me ajudou aqui na hora da prova, beleza?
professor enche o coração, deixa o coração da gente quentinho esse tipo de mensagem, beleza? É só para o professor ficar feliz saber que o que eu falei aqui agregou um pouco na sua vida. Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Aqui na Vale, ó, ninguém brinca com o seu sonho. Tchau, tchau.